Falando nisso, o Conselho Federal de Odontologia, CFO, anunciou novas medidas ao plano de prevenção contra o coronavírus, exatamente o causador da doença Covid-19. O objetivo é contribuir com as mobilizações de contenção do avanço do contágio e, sobretudo, a prevenção da saúde dos profissionais da odontologia e também de todos nós, da sociedade. O cirurgião dentista Edmo Mateus, ele está conosco, vamos conversar com ele. Eu estava lendo aqui atentamente uma informação do Luiz Henrique Mandetta, né? Solicitando ao Conselho Federal de Odontologia a suspensão dessas atividades. Lamento não cumprimentá-lo, mas eu vou seguir a determinação dos amigos que, aliás, me informaram via rede social. Vamos lá. Doutor, nos conte, são necessárias essas medidas? Eu estava lendo aqui, veja você que interessante, né? O presidente do Conselho Federal de Odontologia, o Juliano do Vale, ressaltando que é preciso intensificar as ações de combate ao coronavírus em todo o Brasil, considerando que as atividades odontológicas implicam em contato direto, muito próximo, demorado, entre cirurgião dentista e o paciente. Essa é uma luta de todos nós. A informação, a declaração do doutor Juliano do Vale, presidente do Conselho Federal de Odontologia. Não tem outro caminho, né, doutor? Pois é. Sérgio. Bom dia. Bom dia. A odontologia, o dentista, está no topo da contaminação, da possível contaminação, né? O New York Times lançou uma pesquisa antes de ontem, mostrando os profissionais que estão mais sujeitos. E a odontologia, até antes dos paramédicos, lá em cima. Está no topo, doutor? No topo. Então, a gente está muito exposto. Nossa atividade, ela já faz com que a gente tenha um cuidado redobrado com isso, porque a gente está ali dentro da boca, praticamente, né? E é muito pertinente a preocupação do CFO, quando ele sugere algumas alterações no atendimento ao Ministério da Saúde. Certo. Principalmente para priorizar atendimentos de urgência mesmo, né? Que são inevitáveis de acontecer. Porém, o tratamento eletivo, ele vai aos poucos sendo reduzido, sim. Porque não tem por que você estar fazendo alguma coisa que realmente é bem eletiva dentro de uma pandemia dessas que pode estar contaminando muita gente. E coloca em risco tanto os profissionais, porque eu também faço atendimento, tratamento odontológico e observo, por exemplo, o meu dentista, ele tem a sua assistente, está junto com ele o tempo todo ali no mesmo cenário. Então é muito importante essa preservação da saúde. Como é que vai ser feito isso, doutor? Existem casos de rotina, casos que são adiáveis de tratamento e nos casos, digamos assim, urgentes. O paciente precisa ser atendido mesmo, está com uma tremenda dor de dente, enfim, várias outras questões relacionadas à urgência. Como é que vai acontecer? Bom, o momento Sergipe é um pouco diferente de alguns estados que já está com a pandemia mais instalada, né? E nesse momento a gente considera que ainda dá para fazer alguns atendimentos, sim, né? Porém, com cuidados redobrados. Cuidados básicos, né? De comprimento, de higienização das superfícies, que a gente já tem, né? De rotina, mas mudando algumas coisas na nossa rotina, sim. Por exemplo, o nosso jaleco, é interessante que a gente utilize um jaleco descartável, que pelo menos 2 vezes no turno a gente troca esse jaleco. Nossa máscara, aquela mascarazinha que todo mundo usa, ela pode ser utilizada assim, mas que seja trocada a cada 2 horas no máximo, né, para a gente não perder a efetividade. Ou utilizar uma máscara com alguns filtros bem específicos que não deixa realmente passar. O cuidado é você aglomerar pessoas, né? Se você tem um consultório particular e você chama as pessoas para serem atendidas, se você está em plena atividade, e você tem uma sala de espera ali, você tem que ter cuidado com aquela sala de espera. Bem colocado, doutor. Deve haver, então, uma pausa entre a consulta e o próprio profissional, a secretária, programarem exatamente. Vai ser um determinado horário, mas tem que ter um espaçamento para que não se acumulem pessoas exatamente na sua recepção. E o mais importante, a gente não pode esperar do paciente que todos vão ter esse cuidado que a gente propaga, né? A gente precisa ter um controle interno da clínica, higienização de revistas, de controles remotos, né? É mesmo. De tudo isso. Então, quanto menor seu atendimento, quanto menos pessoas passarem pela sua sala de espera nesse momento, ou que você tenha um controle de germação,
efetivo. Controle de? Degermação. O que significa degermação? Você degermar superfícies, né? Você matar todos os micro-organismos com álcool 70 mesmo, disponibilizar álcool em gel, né? E toda essa parte de controle em si. Isso já acontece, sem interrompê-lo, mas rotineiramente isso já acontece, doutor Edmo? Significa assim, aquela instrumentação, os equipamentos que você utiliza, eles são sempre higienizados antes e depois? Dentro do atendimento, a gente fica muito tranquilo, porque a nossa rotina... É rotina? É rotina. Tá. Todas as superfícies são trocadas, né, envoltas por papel filme, isso aí vem lá da base, da faculdade mesmo. Quem disser que não aprendeu isso, realmente não aprendeu quase nada, né? Mas o básico, né? É o básico, né? E manter as boas práticas de vigilância sanitária, como esterilização e controle de infecção cruzada. Porém, no meu ponto de vista, essa parte de aglomerar pessoas é que vem complicando com essa doença. É a questão mais séria, então, né, Creio doutor? que sim, nesse momento. Mas volto a frisar, o Momento Sergipe, né, ele ainda permite ter algum atendimento com esses cuidados. Ele é mais tranquilo, mas a gente tem que se prevenir exatamente por isso. Exatamente. Temos que preservar essa nossa situação, eu diria até um pouco satisfatória, um pouco privilegiada. Isso, não é? Exatamente, por hora, né? Por enquanto, exatamente. A gente tem que ficar vigilante. E nada justifica nós, enquanto promotores de saúde, facilitar essa propagação desse vírus. Né? Para a gente fechar, doutor, aliás, aqui o Mandetta, ele coloca de uma maneira muito interessante, assim, que há que se ter esse cuidado, essa recomendação, pré-consultas e consultas odontológicas. É muito interessante. Ele também está preocupado, o próprio ministro da Saúde, mas para a gente fechar, com relação a nós, pacientes, qual é o procedimento padrão nesse momento tão importante? A coisa mais básica são os sintomas, né? Se você tem algum tipo de sintoma compatível com gripe, você fique longe do dentista. Tá. Pense que não é só por você para resolver o seu problema, mas sim para você não contaminar outras tantas pessoas que podem estar lá, inclusive o próprio dentista. E se você teve contato, todas aquelas recomendações contra o corona, né? Mas principalmente sabendo que se você estiver com algum tipo de infecção respiratória, você provavelmente vai contaminar o seu querido dentista. Não faça isso, não né? Faça. Tá certo, doutor, agradecendo muito a sua contribuição, Obrigado. Isso é importante. Esta visão da odontologia, o tratamento odontológico, foi muito bom para nós, sejamos nós esclarecidos. Eu tinha uma consulta marcada para o dia 23, já vou cancelar, se já não foi cancelada. Isso é importante nesse momento. Doutor Edmo, muito obrigado pela contribuição, um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Obrigado. Sinta-se cumprimentado. Mais um pouco eu vou lá e cumprimento. Obrigado, querido.